Olá, seja muito bem-vindo, tá? Essa vai ser uma introdução para a gente falar um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A Lei 13.709/2018, tá? É a lei conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Bem, antes de começarmos a estudar artigo por artigo e também resolver questões, é muito importante que você compreenda, tá, a lógica da lei. A LGPD ela não deve ser vista apenas como uma lista de regras sobre dados pessoais. Tá? Ela também representa uma mudança muito importante na forma como as empresas, órgãos públicos e profissionais lidam com as informações das pessoas. Tá? E exatamente essa visão, tá certo, que a gente vai construir nesse estudo. Primeiramente, vamos entender aqui o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A Lei número 13.709/2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, e inclusive nos meios digitais. Tá? Mas o que significa tratamento? Esse é um dos primeiros conceitos que você precisa guardar. Tratamento é qualquer operação realizada com dados pessoais, e isso inclui, por exemplo, coletar, armazenar, acessar, utilizar, compartilhar, modificar, transmitir ou eliminar dados, né? Ou seja, o tratamento não significa apenas utilizar uma informação. Se uma empresa coleta o nome de um cliente, por exemplo, armazena seu CPF, seu telefone, para entrar em contato posteriormente e elimina essas informações, todas essas operações elas estão dentro da ideia de tratamento de dados, tá? Mas por que a LGPD foi criada? A tecnologia ela mudou completamente a maneira de como produzimos e compartilhamos informações. Hoje, praticamente todas as nossas atividades deixam algum tipo de registro. Quando fazemos, por exemplo, uma compra na internet, fornecemos nossos dados, né? Assim, quando utilizamos um aplicativo, fornecemos também as informações, tá? E quando abrimos uma conta bancária, fazemos o cadastro ou contratamos um serviço, e aí onde são coletados os nossos dados e também processados, tá? O problema é que antes da LGPD, o Brasil possuía diversas normas relacionadas à proteção de dados e à privacidade, mas não existia uma legislação geral com uma estrutura de que temos atualmente. Tá? A LGPD surge justamente para estabelecer regras, princípios, direitos e responsabilidades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Tá? Aqui temos uma palavra muito importante, a proteção. A lei busca proteger direitos fundamentais relacionados à privacidade, liberdade, e além de estabelecer mecanismos, né, para que o titular tenha maior controle sobre esses dados. E aí vamos ao objetivo. Qual seria o objetivo da LGPD? O artigo 1º da LGPD já nos dá uma informação fundamental. A lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. E qual a finalidade disso aí? Proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento, né, das pessoas, de personalidade da pessoa natural. Portanto, quando você encontrar uma questão perguntando qual a finalidade da LGPD, lembre-se, proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esse é um dos pontos que merece atenção especial aqui nesse nosso estudo, tá? Mas quem é o titular dos dados, tá? Outro conceito fundamental é o do titular. Titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Vamos lá. Imagine que uma empresa tem um cadastro contendo nome, João da Silva, CPF, número tal, 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 telefone, número tal, tal, tal. E essas informações estão relacionadas a João. E João, portanto, é o titular desses dados. Perceba que a LGPD trabalha principalmente com uma proteção relacionada à pessoa natural, tá? Mas aí, tanto se fala de dados, mas o que são dados pessoais? Esse provavelmente é um dos conceitos mais importantes de todo esse estudo, tá? Dado pessoal é a informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Pense em exemplos simples, como nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail. Essas informações podem identificar diretamente ou contribuir para identificar aquela pessoa.
Mas atenção, a LGPD também possui uma categoria especial chamada dado pessoal sensível, tá? Que aqui começa uma diferença muito importante. Sobre a questão de dados pessoais sensíveis, os dados pessoais sensíveis, eles recebem uma proteção maior, tá? Eles estão entre os dados relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, faz filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde, vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Por que isso é importante? Porque o uso inadequado dessas informações podem causar impactos muito maiores na vida de uma pessoa, inclusive com situações de discriminação. Por isso, a LGPD ela estabelece regras específicas para o tratamento desses dados, tá? E os dados anonimizados, tá? Outro conceito que aparecerá bastante nesse estudo aqui, que é aquele dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. A lógica é simples. Se não é possível identificar a pessoa por meio daquele dado, estamos diante de uma situação diferente do dado pessoal tradicional. Mas atenção que tem uma pegadinha aí comum, certo? Que acontece muito em provas aí. A anonimização não é simplesmente retirar o nome da pessoa. É necessário analisar se, utilizando meios razoáveis e disponíveis, ainda é possível identificar o titular, tá? E quem é que realiza o tratamento de dados? A LGPD, ela apresenta personagens importantes, entre eles estão o controlador e o operador, de forma simplificada. O controlador é quem toma as principais decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. Já o operador, ele realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Imagine uma empresa, tá, que possui um banco de dados de clientes e contrata outra empresa para realizar determinado processamento dessas informações. A primeira empresa, ela poderá possuir um banco de dados de clientes e contrata outra. A primeira empresa, né, a primeira empresa poderá ocupar a posição, né, de controlador, enquanto a segunda, ela poderá atuar como operador. Existe ainda também o encarregado, que exerce funções relacionadas à comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD. Esses três conceitos, controlador, operador e encarregado, serão bem aprofundados aí no decorrer desse estudo, tá? Os princípios da LGPD. A LGPD não estabelece apenas regras, tá? Ela também apresenta princípios que devem orientar o tratamento de dados pessoais. Eles estão entre eles finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, né, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Tá? Aqui existe uma dica bem importante nesse estudo. Tá? Não basta decorar os nomes, você precisa entender a lógica de, por exemplo, finalidade. O tratamento deve ocorrer por propósitos legítimos, específicos e informados ao titular. Necessidade. Devem ser utilizados apenas os dados necessários para atingir determinada finalidade. Tá? Transparência. O titular deve receber informações claras e acessíveis sobre o tratamento de dados. Segurança. Devem ser utilizadas medidas técnicas e administrativas capazes de proteger os dados. Tá? Não discriminação. O tratamento não pode ser realizado para fins ilícitos ou abusivos ou que tenham um objetivo de discriminação. Tá? Isso é muito importante. E aí vocês vão ver até em algumas questões aí que eu vou trazer aqui, relações sobre isso no dia a dia. Tá? Então, com relação às bases legais, talvez um dos assuntos mais importantes da LGPD seja entender que uma empresa ou órgão público não pode simplesmente tratar dados pessoais porque quer. É necessário existir uma base legal, né, que autorize aquele tratamento. E a LGPD apresenta diversas hipóteses para isso. Entre elas estão o consentimento do titular, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, a execução de políticas públicas, isso é muito importante, a realização de estudo por órgãos de pesquisa, né? A execução de contrato, exercícios regulados de direito, a proteção da vida, a tutela de saúde, legítimo interesse e a proteção do crédito. Tá? Perceba, portanto, que consentimento não é a única base legal existente. Esse é um ponto extremamente, claro, importante nesse estudo e inclusive muitas questões que eu vou trazer aqui tentam induzir o candidato, né, a acreditar que todo tratamento de dados depende de consentimento. E isso está errado, tá?
existem diversas bases legais previstas na legislação. Os direitos do titular. Tá? A LGPD também fortalece a posição de pessoa em relação a seus próprios dados. Tá? O titular ele possui diversos direitos, entre eles são confirmar a existência de tratamento, acessar os dados, corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados, solicitar a eliminação de dados tratados com base no consentimento em determinadas situações, obter informações sobre o compartilhamento desses dados e exercer outros direitos previstos na legislação. Tá? Portanto, a LGPD ela não trata apenas das obrigações das empresas, ela também estabelece um conjunto de direitos também para o titular. Com relação à questão de segurança e incidentes, tá? Outro ponto importante é a segurança da informação. A LGPD determina que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas capazes de proteger os dados pessoais. E aqui surge um conceito importante, incidente de segurança, grave isso aí, tá? Imagina, por exemplo, que uma empresa sofra um ataque cibernético e dados pessoais de clientes sejam expostos. É muito comum. Dependendo das circunstâncias, poderá existir uma obrigação de comunicação do incidente, tá? A LGPD, portanto, também possui uma dimensão relacionada à governança, segurança da informação e prevenção de incidentes. Com relação à NPD, tá? A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é quem fiscaliza o regulamento e regulamenta, né, a aplicação da LGPD. Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? A NPD, e ela exerce um papel fundamental na implementação e fiscalização da legislação brasileira com relação à proteção de dados. Tá? Entre suas atribuições, as atividades relacionadas à regulamentação, fiscalização, orientação e aplicação de sanções administrativas ou dentro de suas competências legais. Portanto, quando você encontrar uma questão mencionando a ANPD, lembre-se, ela é a autoridade central responsável por diversas funções relacionadas à proteção de dados pessoais no Brasil. Aí eu falei agora há pouco de sanções. E sobre as sanções, o que acontece quando a LGPD é descumprida? A lei estabelece sanções administrativas que podem ser aplicadas pela autoridade competente. Entre elas, podemos encontrar algumas, como advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais, eliminação dos dados pessoais e outras medidas previstas na legislação. É importante compreender que a LGPD não é apenas uma norma de orientação, tá? Ela estabelece consequências para o descumprimento de suas disposições. Uma visão geral aqui que a gente vai ter para esse nosso estudo, tá? É que eu quero que você guarde uma espécie de mapa mental da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Tá aí no slide. Então, quando você pensar em Lei Geral de Proteção de Dados, pense em dados, tratamentos, finalidade, base legal, princípios, direitos do titular, agentes de tratamento, segurança, ANPD e sanções. Esse aí é o mapa que a gente vai seguir, tá? Esse é o caminho aí durante todo esse estudo. Então, a gente precisa primeiro compreender os conceitos fundamentais, depois vamos entrar na letra da lei, tá? Estudando os principais artigos. Em seguida, vamos trabalhar as bases legais, princípios, direitos titulares, agente de tratamento e segurança também, né? Tratamento dos dados sensíveis, poder público, ANPD e, por fim, as sanções. E, principalmente, eu vou trazer aqui algumas questões porque para mostrar a prática, porque conhecer a lei é uma coisa, saber identificar como ela, ou seja, ela deve ser aplicada no dia a dia, é outra. E essas questões trazem o dia a dia, ou seja, o que acontece com os dados no dia a dia e aí as possíveis sanções, né? Então, se você chegou até aqui, já possui uma visão geral necessária para começar esse nosso estudo, tá? A partir do próximo vídeo, eu vou deixar aqui uma visão panorâmica e começar a entrar efetivamente na legislação, tá? Vamos analisar os dispositivos aí da LGPD, compreender, né, o significado de cada um deles e principalmente observar detalhes que podem fazer a diferença aí na hora desse estudo, tá bom? Então, aproveita, curte, comenta, tá? Deixa um like aqui, ativa o sininho para a próxima aula, tá? Um detalhe, uma recomendação, não tente decorar tudo de uma vez. Primeiro compreenda a lógica da lei, depois memorize os conceitos, os princípios, as bases legais e os direitos. E por fim, certo? Aí utilize as questões para testar seu conhecimento.
Porque na LGPD existem muitos detalhes, muitas exceções, várias palavras que podem mudar completamente o sentido dessas questões. Então, prepara aí o teu material, acompanha a letra da lei e vamos começar. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.